Olá pessoal, vamos resolver a questão 15 da prova do nível 3 da primeira fase do OBNEP 2023. A figura tem 8 lados de medidas 10 cm, 4 lados de medida 20 cm, 4 ângulos de 60 graus, 4 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 300 graus. Qual é a área da figura? Temos aqui essa figura toda estranha, né, que mais parece um catavento estranho, né? Só fazer o cabinho aqui, ó, que vira um catavento. E nós queremos saber a área dessa coisa bizarra que alguém inventou. A ideia aqui é que eu não faço a mínima ideia de qual é essa figura, mas talvez eu possa dividir ela em figuras menores que eu sei calcular a área. Né? A regra de ouro do OBMAP, sempre que você vê uma figura bizarra que você nunca viu na vida, a primeira coisa que você tem que pensar, decompor. Você tem que pensar em decompor, e não pensa mais em nada, só pensa em decompor a figura. Assim, vamos ver o que nós temos. As informações são que são 8 lados de medida 10, ou seja, é provável que esses lados aqui menores sejam os que valem 10, esse aqui e esse aqui, né? Esses daqui valem 10 centímetros. Os maiores são esses daqui, né? Então, esse aqui maior deve valer 20, esses 4 aqui valem 20, e finalmente nós temos os ângulos que estão aparecendo aqui, esses 60, esses de 90 e aqui 300. A ideia aqui vai ser a gente ver que esses pedaços aqui que estão para fora, né, que parecem, como eu falei, parecem as hastes que você faz um catavento de papel, veja que essas hastes lembram um pouco um triângulo, né? Vamos tentar fechar um triângulo aqui, ó. Vou pegar esse aqui como exemplo que tem os ângulos aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Pronto, fechei aqui um triângulo. Então isso aqui é um triângulo que é retângulo, porque esse ângulo é 90 graus. Aqui, será que bate aqui justamente nessa quina? Será que vai ser nessa quina? Vamos analisar pelos ângulos. Olha só, aqui é 60 graus, aqui é 90. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, sobrou aqui um total de 30 graus, né? 180 menos 60 menos 90, vai dar 30. Legal. Então, isso quer dizer que eu posso pegar essa figura e fazer ela 4 vezes, né? Eu posso copiar essa figura aqui e aqui, já que esses 4 pedaços têm os mesmos valores, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vou criar esse outro triângulo aqui, esse outro triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Note que os 4 são retângulos, né? Porque esse ângulo aqui é de 90 graus nos 3, né? Como o próprio enunciado nos diz. Agora, olha o seguinte, essa figura que está aqui no meio é muito sugestiva de um quadrado, né? Ela está meio torta aqui, mas parece que é um quadrado. Será que é mesmo um quadrado? Vamos ver? Vamos usar os ângulos para confirmar isso. Ó. Esse aqui eu sei que vale 300 graus, só que essa pontinha aqui vale 30. E esse pedação todo aqui está dentro desse segmento aqui. Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo raso. E um ângulo raso é um ângulo o quê? Um ângulo que não está no fundo? Não, é um ângulo que mede 180 graus. Então, esse pedaço aqui mede 180 graus e esse mede 30. Quanto que sobrou aqui? Bom, sobrou 300 menos 30, 270. 270 menos 180 é 90. Opa, aqui sobrou 90. Isso quer dizer que isso aqui, cada ângulo aqui é 90 graus. Logo, isso aqui que está aqui no meio é um quadrado. Então, o abençoado que pensou em criar essa figura, ele simplesmente pegou um quadrado e uniu com 4 triângulos retângulos. E aí tirou esses segmentos aqui para deixar uma figura estranha. Agora que nós construímos em figuras fáceis, que quadrado e triângulo a gente sabe calcular a área, vamos ver quais medidas nós precisamos para calcular a área. Comecemos com o triângulo. Bom, nós precisamos saber essa medida aqui, né? Porque nós podemos fazer como a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Como esse triângulo ele é retângulo, a base coincide com esse lado. E a altura coincide com esse. Mas a gente não sabe quanto vale esse segmento aqui, né? A gente sabe que esse aqui de cima vale 20. Bom, então vamos usar o nosso bom e velho Pitágoras para descobrir quanto vale isso aqui. Que nós temos esta aqui é a hipotenusa, porque a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus, aqui é 10 e aqui é um valor, sei lá, x que eu vou deduzir.
Vamos fazer isso então. Então a gente sabe que 20 ao quadrado corresponde a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, então passando o x para esse lado, quer dizer que o x é igual, passa o quadrado dividido com a raiz quadrada, é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado é 400, menos 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado vai dar 100. O resultado dessa brincadeira toda aqui é que x é a raiz quadrada de 300, que é 400 menos 100. Bom, agora que eu sei que isso aqui mede raiz quadrada de 300, nós podemos calcular a área do triângulo. Qual que vai ser a área do triângulo? Vamos colocar aqui no lado. A área do triângulo vai ser a base, que mede raiz quadrada de 300, vezes a altura, que mede 10, tudo isso dividido por 2. Então eu pego 10 dividido por 2 aqui, vai resultar que a área do triângulo é 5 raiz de 300. Agora a gente vai pegar esse valor e reservar um pouquinho. Precisamos calcular a área desse quadrado aqui também, né? Bom, para calcular do quadrado, basta a gente saber a medida desse lado aqui. Ah, mas a gente não sabe a medida desse lado, né? Mas o enunciado nos diz que essa figura tem 8 lados que medem 10 centímetros. Se esse lado mede 10, esse pedacinho aqui também vai medir 10 centímetros. Esse pedaço aqui mede 10. Como a gente sabe que tudo isso aqui mede raiz de 300, esse pedacinho aqui que é o lado do quadrado vai medir quanto? Vai medir raiz de 300 menos 10. Assim, o lado do quadrado vale raiz de 300 menos 10. Como calculamos a área do quadrado? A área do quadrado é só elevar a medida do lado ao quadrado, né? Qual que é o lado? O lado é raiz quadrada de 300, que é esse segmento todo aqui, subtraído esse pedacinho que vale 10. Então é raiz de 300 menos 10. Tudo isso ao quadrado. Vamos fazer o produto notável aqui. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 300 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20 vezes 300. Então, 20 raiz de 300 e, por último, 10 ao quadrado mais 100. Agora, isso aqui é quanto? Isso aqui, raiz de 300 ao quadrado é 300, que corta a raiz com o quadrado. 300 mais 100 é 400. Então, isso aqui vai dar 400 menos 20 raiz de 300. Mas nós queremos saber o quê? Nós queremos a área da figura toda. A área da figura toda é a área desse quadrado mais a área dos 4 triângulos. A área de cada triângulo é 5 raiz de 300. Então a área total vai ser a área do quadrado, que é Q, mais 4 vezes a área dos triângulos. Isso aqui vai ficar o quê? Vamos substituir os valores, né? O Q é o meu quadrado, é 400 menos 20 raiz de 300. E, finalmente, nós temos aqui que a área do triângulo é 5 raiz de 300. Isso aqui fica mais 4, já que são 4 triângulos, 4 vezes 5 raiz de 300. Opa, 4 vezes 5 não é 20? Então, aqui, isso aqui equivale a 20 raiz de 300. Mas aqui eu tenho menos 20 raiz de 300 mais 20 raiz de 300. Esses valores são iguais com sinais opostos. Então, isso aqui corta com esse. Sobrou o quê? Sobrou apenas 400. Portanto, a moral da história aqui, a área dessa figura bizarra, que é a soma da área desse quadrado aqui no meio com esses 4 triângulos retângulos, vai ser 400 centímetros quadrados. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 400 centímetros quadrados, o que finaliza esta questão.